Meus irmãos, agora para o nosso momento de edificação, eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Hoje, com a graça do Senhor, terminaremos o capítulo 5. E nós vamos ler do verso 19 até o versículo 47. João 5, do 19 ao 47, e assim diz a palavra do nosso Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por um tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresceis em Moisés,
também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a respeito de mim. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, muito obrigado por este momento de refrigério para a nossa alma, ao encontrar alguns irmãos aqui na igreja e saber que há tantos outros que estão conosco na transmissão da internet. Isso é motivo para nos alegrar, Senhor, e é o Senhor quem nos dá essas bênçãos. Também te agradecemos porque o Senhor nos dá este momento especial de ouvir a tua voz, a tua palavra sendo pregada. Tem misericórdia de nós agora, Senhor, e edifica-nos pela ação poderosa do teu Santo Espírito, para que nós compreendamos e vivamos a tua palavra que está aberta diante de nós. O Senhor separou este momento para isso, e agora queremos aproveitá-lo, Senhor, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, ao ler esses encontros com Jesus e os judeus, eu tenho sempre a percepção parecida com aquela em que eu tenho quando às vezes estou dirigindo ou estou no transporte e observo aquelas placas de sinalização. Já faz tempo que eu tirei a minha carta, alguns irmãos aqui fazem tempo que fizeram aquele primeiro exame. E é verdade que o significado de todas as placas já se perdeu um pouco no nosso coração. A gente sabe que pelos símbolos, aquela placa diz para não fazer isso e aquela outra placa permite fazer determinada coisa. Mas todo o significado das placas são poucos os que têm ainda gravado na sua mente, até mesmo aqueles que recentemente fizeram o seu exame. Por que eu digo isso? Porque estes judeus que se encontram com Jesus, em especial no livro de João, com quem Jesus tem os maiores embates, eles sabiam todos os sinais. Todas as placas que foram colocadas diante deles, eles sabiam de cor seu significado. Mas quando chegou a hora de interpretar esses sinais, eles falharam. É a mesma coisa que você bate o olho numa placa branca, aqui em Balneário são várias, né? Principalmente na Avenida Brasil, bateu o olho numa placa branca e diz lá, olha, você pode ficar aqui estacionado. Você bate o olho rápido e aparece ali que está só para você ficar estacionado com o pisca-alerta ligado. Só que a placa, além disso, traz a inscrição, com o condutor no carro e motor ligado. Se você desliga o carro ou deixa o carro ligado, acende o pisca-alerta e sai do carro, você já infringiu a lei. Questões básicas como essa, de sinais, de símbolos e a sua verdadeira significância estão relatadas aqui diante de nós. Os judeus tinham todos os sinais. Em especial, não todos os judeus, mas esses que tiveram um contato aqui com Jesus. E na sua grande maioria, mesmo tendo diante de si a verdadeira questão, o verdadeiro Cristo, aquele para quem muitas coisas foram apontadas no Antigo Testamento, eles não creram, eles não aceitaram a vinda desse Senhor Jesus Cristo e se perderam. O texto que nós lemos aqui é uma modificação bastante interessante no contato que Jesus tem com a multidão. Até aqui, nós já estudamos, tivemos acesso à movimentação de Jesus em núcleos muito... No capítulo 2, Jesus faz o sinal em Caná da Galileia e só aquele pessoal fica sabendo, nem todo mundo que estava ali. Mais adiante, outros sinais foram realizados em núcleos pequenos, restritos, porque o próprio Cristo disse que ainda não era a hora daquela manifestação mais ampla. No entanto, ao entrarmos no capítulo 5, na volta de Jesus para Jerusalém, ele faz uma cura também restrita, é um contato que ele tem apenas com o enfermo, observe aí no início do capítulo 5,
Tem toda uma multidão em Betesda, mas o Senhor Jesus se direciona a uma única pessoa, e é com ele que ele trata, é com aquele enfermo que é curado, mas este sinal ganha proporções públicas, porque aquele homem foi questionado pelos judeus, e ao responder, ele não sabia muito bem quem mandou ele tomar o leito e caminhar, mas ele estava obedecendo. Depois o Senhor Jesus encontra-se com aquele homem de novo no templo. Observe o versículo 14 do capítulo 5. Jesus encontra com aquele homem que estava enfermo, mas foi curado, e diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí esse homem sabe quem foi aquele que o curou, e diz: foi o Senhor Jesus Cristo. Os judeus mandam perguntar de novo, e aí sabem quem realizou esse sinal: Jesus. Agora a questão se tornou pública, e eles também vêm de encontro a Jesus para questioná-lo. E nós encerramos na semana passada com os versos 17 e 18, que tem sim ligação com o que nós lemos. E aí veja só o versículo 16: os judeus perseguiam Jesus, porque este fazia coisas no sábado, ou fazia estas coisas no sábado. Mas disse-lhes Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aí a questão começou a ficar mais intensa. E daqui em diante, meus irmãos, é claro, as coisas vão se intensificando até chegar na cruz. É o ponto final disso que nós vamos começar a ver agora. Destes embates muito potentes entre Jesus e os judeus que estavam perseguindo. É bastante interessante, e isso é um alerta para todos os irmãos da igreja, lideranças ou até mesmo os membros da igreja, que o contato que Jesus tem com o seu povo, com os seus discípulos, nunca é ríspido, nunca é com intensidade muito dura. O Senhor Jesus sempre é carinhoso, mesmo quando ressalta pecaminosidade neste ou naquele se aproxima dele. Mas o Senhor sempre é cuidadoso. As falas de Jesus duras, ríspidas, são sempre contra aqueles que estão procurando matá-lo. E é aqui que nós vamos observar como o Senhor Jesus vai se portar diante dessa perseguição. Observe o versículo de número 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O verso de número 18 é um resumo do narrador, um resumo do apóstolo João, do escritor deste evangelho. E agora ele vai abrir de novo a fala, vai abrir de novo o microfone para este embate. Ele faz esse resumo no verso 18, e agora nós não vamos mais ouvir a voz do narrador, vamos ouvir o ambiente, as coisas que estão acontecendo. E no verso 19, aí você lê na sua Bíblia: então lhes falou Jesus. Mas João diz que o Senhor Jesus, na verdade, respondeu àqueles judeus. O verbo que aparece para nós no escrito de João é que Jesus então responde àqueles homens com um juramento solene. E ele vai repetir isso várias vezes. Observe o versículo 19, ele começa dizendo: em verdade, ou amém, amém, em verdade vos digo. Depois no versículo de número 24 e no versículo de número 25. O que o Senhor Jesus vai anunciar aqui é algo seríssimo, é algo solene, e que aqueles homens com o seu coração endurecido vão rechaçar as palavras do Senhor Jesus Cristo, demonstrando, é bem verdade, que eles não criam em Jesus. E o próprio Cristo diz isso. Mas vamos observar neste texto o seguinte: com todas essas palavras de resposta do Senhor Jesus aos judeus, ele expõe o seu ministério.
nós temos diante de nós, meus irmãos, a exposição do ministério de Cristo. E duas coisas saltam aos nossos olhos. A primeira é que o ministério de Cristo é marcado pela comissão que ele recebeu do Pai. E nós vemos isso do verso 19 ao verso 29. Cristo foi comissionado pelo Pai para exercer e para dizer tudo aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Claro, como passagem aqui do seu estado de humilhação, mas a sua obra não finaliza aqui. O Senhor Jesus está no alto e sublime trono, reinando todas as coisas para o louvor da sua glória, no seu estado de exaltação. Mas aqui ele foi comissionado pelo Pai para realizar estas coisas. A ideia central desse texto nos ensina que Cristo é o doador da vida e o justo juiz de todos os homens. Cristo é o doador da vida e o justo juiz de todos os homens, do passado, do presente e do porvir ainda. E observe então do verso 19 ao verso 23, como o Senhor Jesus Cristo nos informa, responde àqueles judeus que o perseguiam e nos informa que ele foi comissionado para fazer estas coisas pelo Pai, para o maravilhamento dos homens e para a honra e glória da sua majestade. Que coisas são essas? Observe. Ele diz no versículo 19: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E o versículo 21, ele diz: o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica os mortos. O Pai não julga ninguém, mas concedeu este julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui há algumas questões interessantes, porque Jesus está falando com os judeus. Muitos desses aqui, mestres da lei. E o Senhor Jesus vai acusá-los disso, no sentido de que eles tinham conhecimento das Escrituras, eles tinham conhecimento das leis, eles criam de certa maneira no Deus Pai, no Deus Todo-Poderoso. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que aquele que crê em Deus, o Pai, precisa necessariamente crer no Filho, porque eles são um. Eles são únicos. Eles fazem parte da Trindade como nós cremos. Não há diferença entre eles. E por que é necessário crer no Filho, já que cremos no Pai? Porque é por meio do Filho que o Senhor Deus decidiu vivificar pessoas e julgar pessoas. Cristo é central para a vida de todo ser humano. Para aquele que crê, porque a vida vem por meio de Cristo Jesus, e para aquele que não crê, porque o juízo virá por meio de Cristo Jesus. Cristo é central para a vida de todos os homens. Não apenas para dividir calendário entre antes e depois de Cristo, mas para a essência da nossa vida. O que nós desconsiderarmos de Jesus, nós automaticamente estamos desconsiderando do Pai e do Espírito Santo, porque eles são um. Veja de novo o que o Senhor Jesus diz no versículo 23. Tudo isso está acontecendo, a vinda de Cristo é para que as pessoas honrem o Filho da mesma maneira que honram o Pai, porque o Pai enviou o Filho. Ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de ser crido, digno de ser obedecido. Estas coisas começam a ficar ainda mais claras diante dos judeus. Jesus agora está dizendo claramente para eles: eu não sou apenas algum que faz batismos.
Eu não sou apenas alguém que vem aqui e faz um sinal ou outro. Eu não sou apenas alguém que vem e cura pessoas. Eu sou aquele que haveria de vir e veio. Cristo é a encarnação do que já tem sido feito pelo Deus Trino desde a fundação do mundo e antes, na eternidade, inclusive. Nós precisamos nos lembrar de como o Evangelho de João começa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Cristo veio ao mundo, a encarnação do Deus Trino, para vivificar o seu povo e para julgar os ímpios. Não há mais como fugir. Aquelas coisas que foram ditas a Nicodemos, no capítulo 3, agora são repetidas de público diante dos judeus. Quem crê no Filho não passa pelo julgamento. Quem não crê já está julgado. E o julgamento é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Note bem, enquanto aqueles homens estavam demonstrando seu ódio a Cristo, o próprio Cristo reafirma que ele foi ouvido no momento de seu batismo e ele é o comissionado do Pai. Eles sabiam disso. Foi ouvido no momento do batismo de Cristo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele foi enviado, comissionado. Agora preste atenção como isso se aplica a nós. Nós fomos salvos por esse amor. E agora sobre nós, a estrutura que o Senhor Jesus Cristo afirma é que nós devemos viver. Nós amamos o Senhor Deus, o nosso Pai. Nós oramos ao Pai, como o próprio Filho nos ensinou a fazer. Mas da mesma maneira que honramos o nosso Deus e Pai, nós também devemos honrar o Senhor Jesus Cristo e nós devemos honrar o Espírito Santo. Fomos alvo do grande amor de Deus derramado sobre nós por meio de Cristo Jesus. Note que interessante, a mesma estrutura de relacionamento entre Cristo e o Deus nosso Pai é a mesma relação em que nós agora podemos ter. Lembre-se das palavras do próprio apóstolo João na sua primeira carta. Vede quão grande amor o Senhor tem concedido a nós, pelo fato de nos ter feito seus filhos. E ele também nos comissionou para fazer as suas obras. Vá comigo até o capítulo 14 de João, no versículo 12. E olha só o que o Senhor Jesus fala para os discípulos. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Da mesma maneira que Deus enviou o seu Filho para que nós, os homens, se maravilhassem com as suas obras, e outras obras maiores o Senhor Jesus Cristo faria e fez, nós também somos alvo do amor do Senhor Jesus Cristo, alvo do amor de nosso Deus Pai, alvo do amor do nosso Deus Espírito Santo, e somos também chamados a realizar obras em nome deles, como enviados, como chamados para fora, como a igreja de Cristo, passando pela terra. Observe que coisa maravilhosa é essa que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Aqueles homens estavam perseguindo o Senhor Jesus apenas porque ele disse que ele era como o Pai. Mas muitas outras coisas o Senhor Jesus disse. E observe agora, a partir do versículo 24, como a fala de Jesus vai se ampliando. Ele foi comissionado para trazer vida ao povo de Deus e julgar os ímpios. Tanto a vivificação e o julgamento dependem do fato de os homens crerem ou não em Cristo, o Messias enviado. Cristo, portanto, tem autoridade para realizar essas obras e fazer a vontade do Pai. Veja, versículo 24.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este verso 24 é um resumo de tudo o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo nos outros versos. A vida eterna sendo oferecida por Deus. O profeta Isaías, por meio do profeta Isaías, é dito a Israel: o Senhor não está com a sua mão recolhida para que não possa salvar. E isso está acontecendo, mas só acontece porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por mais que você devote o seu coração a Deus, de qualquer maneira, por mais que você diga crer em Deus como seu protetor, seja o que for, se você não crer naquele que o enviou, não será uma fé salvadora. Você não alcançará a vida, porque este Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, decidiu salvar pessoas por meio de Cristo, decidiu julgar pessoas por meio de Cristo. É por meio de Cristo e em Cristo somente. E é isso que o Senhor Jesus vai dizer de maneira cada vez mais ampla, mais clara diante daqueles judeus. Observe o versículo de número 25. Ele repete: em verdade vos digo, vem a hora e já chegou, em que mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E vai dizendo adiante: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar. Meus queridos irmãos, a vida nova, a vida eterna, só é possível por meio de Cristo Jesus. Deus decidiu assim e tem executado, e o Senhor Jesus Cristo veio obedientemente realizar esta obra, que para Ele é de extrema humilhação, mas que Ele seguiu obediente até a morte e morte de cruz, para que aqueles que nele creem vivam eternamente. Esta é a realidade do Evangelho. O Senhor Deus concede vida, tira pessoas do estado de morte, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios e em Colossenses, que em Cristo nós fomos tirados da morte para a vida. E agora nós devemos andar segundo os vivos eternamente. E assim o Senhor Jesus Cristo vai dizer que no dia do juízo, veja o versículo de número 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui há duas coisas, dois tipos de ressurreição. A primeira delas eu acabei de ressaltar. É esta da nossa conversão, da vida nova em Cristo. Tirados deste estado de morte espiritual e renovados, vivificados para uma nova vida. Mas isso também aponta para o dia final, onde todas as obras serão julgadas, e aqueles que creram ressurgirão para a vida eterna, e aqueles que não creram ressurgirão para a morte eterna. Isso é repetido pelo próprio apóstolo João, orientado pelo Espírito Santo em Apocalipse, capítulo de número 20. E depois você pode acompanhar a leitura na sua casa e observar como esta é uma coisa muito clara nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Deus concede vida àqueles que pecaram contra Ele, a alguns destes, e Deus julga aqueles que não creram em sua palavra. Do Gênesis ao Apocalipse, esta é a realidade da história da redenção. E Cristo é o executor desta obra bendita de redenção, a qual eu e você fomos chamados, pela graça do Senhor Jesus. Eu quero aplicar este ponto lembrando-nos de algumas coisas.
Toda a história do universo é realizada por meio de Cristo. Desde o eterno decreto de Deus até o dia final, passando pelo dia 1 da criação, aqueles homens, os judeus, estavam testemunhando a vontade de Deus em execução. Eu e você já testemunhamos em nossa própria vida a vontade de Deus em execução. Pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo curadas e sinais estavam sendo realizados. E hoje, pessoas são curadas, pessoas são salvas, sinais são realizados, porque a obra do Pai continua em execução por meio do Filho, por meio de Cristo Jesus. Outra coisa, a unidade do Deus Trino é ressaltada nesse texto. E preste muita atenção, meus queridos irmãos. Não há como honrar Deus se nós desconsiderarmos as outras pessoas da Trindade. Ou se nós superestimarmos uma ou outra pessoa da Trindade em detrimento do Filho. Não há como honrar o Senhor Deus se nós fizermos essa desconsideração. É por isso que alguns evangélicos adoram apenas o Espírito Santo, em detrimento das outras pessoas da Trindade. Estão falhando por não contemplar a beleza da unidade das pessoas da Trindade. O nosso Deus triuno. Estão desconsiderando estas coisas. As outras religiões que tentam criar um tipo de relacionamento com Deus como seu protetor, desconsideram sua palavra, ou desconsideram a suficiência de Cristo para a salvação. Pode perguntar, e você tem contato com muitas pessoas, elas dizem que creem em Deus, elas creem que Deus os protege, elas creem que Deus os ouve, ainda que por meio de intercessores 1000 que existem por aí. Mas esta não é a verdadeira fé, e eles estão desonrando o Senhor Deus. Como nós lemos no versículo de número 23, Jesus Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai para realizar a sua vontade, e quem honra o Filho, honra o Pai. E Cristo foi enviado para que as pessoas, da mesma maneira que honram o Pai, honrem o Filho. Se nós não entendermos desta maneira, nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho, meus irmãos. Se nós não pregarmos desta maneira, nós não estamos pregando o verdadeiro Evangelho. E pessoas estão sendo enganadas, e muito pior do que isso, estão desonrando aquele que foi enviado para dar vida e para julgar, vivos e mortos. As ofensas direcionadas a qualquer pessoa da Trindade são, na verdade, direcionadas a todas as pessoas, ao passo que a honra tributada a cada um deles envolve também a Trindade. Pensemos nisso, meus irmãos. A partir do verso 30, o Senhor Jesus Cristo mostra um outro aspecto desta exposição do seu ministério. No primeiro momento, ele nos informa que ele foi comissionado pelo Pai, e agora ele nos diz que ele foi testemunhado diante dos homens. A partir do versículo 30, e note bem como a palavra testemunho, ou a ideia de testemunho, vai se repetir muito aqui. Ele diz: eu não posso fazer, ou nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E aí começa essa ideia de testemunho. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas ele foi testemunhado. E ele diz que foi testemunhado por João, versículo 33. Ele foi testemunhado pelo próprio Pai, no versículo 37. Observe, o Pai me enviou. Esse mesmo, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, mas porque Cristo veio agora, nós o vemos encarnado e ouvimos a sua voz. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Senhor Jesus também foi testemunhado
pelas Escrituras, no versículo de número 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o Senhor Jesus Cristo também foi testemunhado pela lei. Observe os versículos 45 e 46, onde o Senhor Jesus Cristo diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, e em quem tendes firmado a vossa confiança, na lei. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Ele expõe o seu ministério diante dos judeus, afirmando que ele foi comissionado pelo Pai e testemunhado diante dos homens por todas estas fontes de testemunho ao longo da história. Não era novidade. Assim como tantas outras coisas não eram novidade acerca de Jesus diante daqueles homens, principalmente dos judeus, que estavam esperando o Messias, que receberam avisos, que receberam sinais, que receberam instrução da vinda do Messias, mas desconsideraram quando ele veio. Há tanto testemunho variado, frutífero, rico testemunho sobre Cristo nas Escrituras, e quando ele vem, aqueles que tiveram os oráculos de Deus nas mãos, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, pecaram por não crer no verdadeiro Filho de Deus. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo: não tenham mais dúvidas, sou eu mesmo. Vocês estão com dúvidas porque eu estou realizando alguns sinais? Não tenho mais dúvidas, sou eu. Eu vim para realizar sinais. Vocês enviaram pessoas a João para perguntar quem ele era, e João disse quem eu sou. O próprio João Batista envia pessoas a Jesus para perguntar, e qual foi a resposta de Jesus? Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, e a palavra está sendo pregada. O Senhor Jesus Cristo veio e está dizendo: o prometido das Escrituras, enviado pelo Pai, sou eu. Não tenham dúvidas. Eu faço essas obras no sábado, sou eu. Eu curo pessoas, sou eu. Eu disse que eu e o Pai somos um, é verdade. Não estou mentindo, sou eu, o prometido que haveria de vir e veio. Observe o versículo de número 34. O Senhor Jesus Cristo diz àqueles judeus: eu porém não aceito testemunho humano ou humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Meus irmãos, o anúncio da palavra do Senhor Jesus Cristo produz vida no povo do Senhor, e automaticamente produz julgamento, juízo naqueles que não são do povo de Deus. Ele não precisa comunicar uma palavra de juízo às pessoas. A sua palavra, o seu anúncio, já tem essa dupla finalidade: salvar o povo de Deus e condenar os ímpios. E é por isso que, por meio do profeta Isaías, foi dito ao povo: a palavra de Deus não torna para ele vazia, mas ela cumpre o propósito que o apraz. O anúncio da palavra de Jesus, a obra de Cristo Jesus, já funciona para trazer vida, para vivificar, como o Senhor Jesus Cristo disse, e para julgar ao mesmo tempo. E eu quero, caminhando para o fim, lembrar de mais uma coisa. Ao apontar para o fato de que os homens aceitam glórias de outros homens, Cristo revela a idolatria no coração deles. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso no versículo de número 44. Observe. O Senhor Jesus faz uma dura acusação. Como é que vocês podem crer, vocês que aceitam glórias de outros?
glória de outros. E contudo, não me procurais ou não procurais a glória que vem do Deus único, revelada em Cristo Jesus. E essa é uma dura acusação contra a idolatria. E nós precisamos tomar cuidado para não cair neste pecado de idolatria. Nós temos estudado os 10 mandamentos, estamos mais, a nossa mente está mais viva nessas questões, mas pense, como eu ressaltei no outro ponto, quando nós desconsideramos Cristo, não o honramos, estamos desonrando o Deus Trino completamente. E quando não tributamos glória a Ele, quando não depositamos nossa confiança em Sua voz, em Sua palavra, em Sua verdade, nós estamos fazendo isso direcionando para outra pessoa, para outra coisa, buscando a glória de outra pessoa. Nós, muitas vezes, nos aproximamos desses judeus aqui. Estamos diante do Senhor Jesus Cristo e muitas vezes não cremos no Senhor Jesus Cristo, como deveríamos crer, como Ele mesmo é revelado nas Escrituras, como Ele mesmo é testemunhado na palavra dEle. Precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque nós, por vezes, rejeitamos a glória de Deus em nossa vida ao negligenciar a honra ao Senhor Jesus Cristo, confiando na nossa sabedoria, confiado no poder limitado dos homens. Pelo contrário, eu e você precisamos agir de maneira contrária a desses judeus, para que não sejamos acusados de não crer no Senhor Jesus Cristo. De chegar num ponto como este, de ouvir do Senhor Jesus Cristo: vocês não creem em mim. Vocês depositam a confiança em outras coisas. Como é que vocês vão crer em mim se vocês acreditam na glória dos homens? Veja o versículo 47. Se, porém, não credes nos escritos de Moisés que falam acerca de mim, como crereis nas minhas palavras? Muitas vezes nós passamos também em busca de sinais do Senhor Jesus Cristo, em busca de um relacionamento todo cheio de aparatos. E quando o Senhor Jesus Cristo, sem nenhum aparato, vem a nós com a sua doce voz e nos diz coisas, nós rejeitamos. Porque idealizamos um tipo de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque idealizamos um tipo de adoração. Mas Ele mesmo vem claramente nos dizer: creiam nas minhas palavras. Ao Senhor Jesus Cristo foi dado o comissionamento de trazer vida, mas também de trazer juízo, com a sua obra. Ao passo em que nós pregamos este evangelho verdadeiro e que vivemos esse evangelho verdadeiro, as duas coisas estão acontecendo. Mas a glória e a honra devem ser tributadas ao Senhor nosso Deus. Eu quero encerrar lendo com os irmãos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. 1 Timóteo 3, nós vamos ler o versículo de número 16. Onde Paulo diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o Senhor Jesus Cristo, que passa por todas essas etapas da sua obra diante dos homens, mas também já foi recebido na glória dos céus, onde está reinando com cetro de justiça, e por meio da igreja continua fazendo a obra que o Pai lhe enviou para fazer. Como ele mesmo diz, por meio da igreja, obras maiores estão sendo realizadas por conta da extensão
e da duração. Esta obra é fazer a vontade do Pai, pregar a vontade do Pai, para que o Pai seja honrado, semelhantemente como o Filho é honrado, como o Espírito é honrado, e para que também pessoas saiam da morte para a vida, ao mesmo tempo em que pessoas serão condenadas à morte eterna por causa da obra, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos.